Um breve histórico do RCM. Você já deve saber, nasceu lá na aviação em 1950, tinha 60 quedas por milhão de decolagem. O governo americano, então, formou uma força-tarefa para resolver o problema, né? E daí saíram os planos de manutenção para aviões, o MSG-1, o MSG-2. Em 1970, então, oriundos desta força-tarefa, dois engenheiros da United Airlines, Stan Nolan e Howard Heap, engenheiros da United Airlines, publicaram um relatório e batizaram de RCM. Então, a RCM nasce em 1978, oriundo da aviação. Então, avião não usa RCM. Nós usamos RCM, avião usa MSG, mas o MSG saiu exatamente daquilo que foi feito na aviação. 1980, então, digamos, esse material todo é utilizado para o upgrade dos MSGs, e a gente já passa para o MSG-3, que é utilizado pela aviação até os dias de hoje. Então, lá de 1960, quando foi formada a Força Tarefa, até hoje, né, 1960, nós temos 40 mais 20 anos, 60 anos, o MSG-3 é utilizado. E em 1990, o John Mowbray lançou, então, a primeira edição do seu livro, RCM2, Reliability Centered Methods, né, na Inglaterra, e relatou a metodologia já com experiências dele próprio. Ele foi buscar o Nolan e Heap e concebeu, então, um produto próprio dele, o RCM2, registrou pela Aladon e passou, então, a desenvolver esse produto ao redor do mundo. Esse, digamos, é um breve histórico, né? E aí, em 1999, nós temos o advento de uma norma, uma SAE, uma norma internacional de peso, a SAE JA 1011 e JA 1012, que surgiram justamente para preservar a identidade metodológica do RCM, que foi publicado em 1988 por Stan Nolan e Howard Heap, né, 1999. E esta norma cita, então, a obra de 1991 do John Mowbray. O que essa norma diz? Eu só quero ler um parágrafo aqui para você, está em inglês, né? Eu poderia ter colocado em português. Mas ela diz aqui o seguinte: the requirements for a process to be called RCM, os requerimentos necessários para uma metodologia ser chamada de RCM são providos pela seção 5 da SAE-JA 1011, que está aqui embaixo, né? Esses requisitos estão sumarizados abaixo. Aí ele diz assim: qualquer RCM, qualquer processo para ser chamado de RCM deve assegurar que estas 7 questões, A, B, C, D, E, F, G, sejam respondidas nesta sequência. Ou seja, se você tiver 8, se você tiver 5, ou se tiver numa sequência diferente, não é RCM, segundo a norma, que baseou o trabalho nos autores. Né? Ela está dizendo assim: para ser chamado de RCM, precisa seguir isso aqui. Quais são as questões? Quais são as funções? Quais são as falhas? Quais são os modos de falha? Quais são os efeitos? Quais são as consequências? O que fazer para prever ou prevenir a falha? E se eu não puder nem prever nem prevenir a falha, o que eu teria que fazer? Simples assim. Isso é o RCM segundo a SAE-JA 1011. O RCM e o desempenho, gente, aqui rapidamente caminhando para o encerramento. O aumento da confiabilidade operacional significa menos falhas por tempo. Logo, maior disponibilidade para produzir. Se eu aumento a confiabilidade, eu melhoro a disponibilidade e melhoro o meu desempenho. A redução ou eliminação de grandes paradas, foi o que aconteceu com o avião. Então, eles eliminaram aquelas paradas caríssimas que trocavam 85% dos componentes de um avião e substituíram por outro tipo de manutenção, por exemplo, inspeções, né, que são feitas até hoje. Então, quando você reduz esses grandes períodos de parada, você aumenta a disponibilidade, logo você aumenta o desempenho do teu equipamento, não é? O RCM e os custos. Como é que a gente afeta os custos? Eliminação de manutenções desnecessárias. Aquilo que não precisa fazer, não faça, né? O RCM só implementa tarefas eficazes e de custo-benefício favorável. Ou seja, eu só vou criar uma ação de manutenção periódica se ela resolver o problema e se o custo for favorável. Não, mas é uma coisa tão baratinha, coloca em 30 anos, 40 anos, que é o ciclo de vida do teu equipamento, e veja quanto custa essa tarefa desnecessária que está sendo feita. Então, estamos mexendo aqui nos custos.
o aumento das frequências, sempre que possível, vai me ajudar a reduzir custos, a controlar os meus custos, não é? Então, de novo, a vida útil, moderna gestão de ativos, 30, 40 anos de um ativo qualquer. Então, olha lá, se eu faço alguma coisa uma vez por semana, eu poderia fazer uma vez por mês, essa tarefa está custando 4 vezes mais, durante 30 anos. Então, mexer nas frequências, otimizar as frequências, eu estou reduzindo dinheiro. Manutenção periódica custa caro. Substituindo manutenções preventivas, isso aqui eu vi o Teles falando no início, né? Invasivas, causam mortalidade infantil, colocam modos de falha que não existiam. Por manutenções preditivas de monitoramento não invasivas. Então, a gente passa a monitorar o ciclo de vida, passa a pegar a falha aleatória, aquela que pode acontecer repentinamente, não é? E ainda por cima, ganha confiabilidade e reduz custo. Parece mágica, mas não é. Quando eu mudo o meu paradigma de manutenção, de cuidar dos ativos, e faço isso, as coisas acontecem. A confiabilidade aumenta, o custo cai, né? Esse é um resultado importante. E focando a continuidade da função, a fim de reduzir os custos com as consequências. E aí o RCM e os riscos. Para encerrar isso aqui. Tratamento, o RCM é a única metodologia que eu conheço que trata os dispositivos de proteção com um capítulo à parte. Por quê? Porque ele nasceu na aviação. A aviação trabalha com altos índices de risco. O avião, quando ele cai, normalmente todo mundo morre. Então, os índices de risco são altíssimos. Então, os dispositivos de proteção são importantes. O RCM trata isso, né? O John Mowbray tem um capítulo inteiro, aliás, mais de um capítulo, dedicados a esse assunto. Talvez, ele diz isso na página 308 do livro dele, talvez é um dos pontos mais fortes da manutenção centrada em confiabilidade. Priorização do tratamento de falhas que afetam a segurança e o meio ambiente, avião. Né? Hoje nós priorizamos, todo mundo prioriza. Um levantamento claro de cada consequência, para a gente fornecer o tratamento adequado, calibrar as nossas ações. Então, o processo RCM é isso aqui. Né? Então, aqui, ó, eu treino, formo os times, planejo, levanto os contextos, levanto funções, falhas, modos de falha, efeito, consequência, aplico o diagrama e tenho, então, um plano, um padrão e sugestões de melhoria. Veja, RCM não é plano de manutenção. Se fosse plano de manutenção, seriam 6 questões, são 7. A 7ª questão, o que eu faço justamente se eu não puder resolver com manutenção? Né? Esse é o processo. Então, RCM, o balanço entre desempenho, risco e o custo. Está aqui. Risco mínimo e desempenho custam muito. Quanto de desempenho nós necessitamos para sermos competitivos e que risco podemos correr? Essa avaliação é primordial para se fazer o investimento certo. E aí? Como o RCM atua nisso? O RCM proporciona o correto balanceamento de desempenho e risco quando define a função e o padrão de desempenho, que é o que eu preciso lá, naquele momento, para me manter competitivo e produtivo. E as consequências da falha. O risco está na consequência da falha. O padrão de desempenho está na função correta. Né? Quem conhece um pouco de RCM sabe do que eu estou falando. E ele balanceia o custo quando ele reduz a manutenção por idade, privilegiando a manutenção preditiva e só implementando aquilo que é efetivamente viável economicamente. É uma conta que a gente pode fazer. A gente pode justificar, fazer a manutenção e podemos justificar financeiramente não fazer a manutenção naquele caso. É o run to failure, né, se você assim preferir. O resultado da RCM é esse. Né? Eu poderia mostrar várias empresas, vários cases recentes que nós temos com resultados assim fantásticos, mas eu acho que o resultado mais fantástico da força-tarefa é esse aqui, 60 acidentes por milhão na década de 60, a indústria da aviação não existiria mais, isso representaria 2 acidentes por dia atualmente, e isso cai, então, para 2 acidentes por milhão. Né? Isso representa 2 vezes 10 a menos 6 é a chance de eu morrer num avião. Isso fez do avião o meio de transporte mais seguro que existe. Então, a chance de ter uma fatalidade num avião é 2 por milhão.
a chance de ter uma fatalidade no seu carro é 2 por 10 mil, 2 vezes 10 a menos 4, muito maior. Tirar 2 zeros, aí 3 zeros, 2 zeros é uma coisa muito séria. E aqui as expectativas da moderna gestão de ativos está no nosso livro, tá? Eu vou passar rapidamente, mas o que a ISO coloca como premissas? Melhoria financeira, tomada de decisão para futuros investimentos, gerenciar o risco é dinâmico, o risco não é estático, não é? Melhoria da qualidade dos produtos, isso tudo está lá naquela geração do John Mobley, hein? Olha aqui, demonstração da responsabilidade social, conformidade nos processos, melhoria da imagem, sustentabilidade, eficiência e eficácia dos processos. Olha, eficiência e eficácia, não sei se você já ouviu essa frase, não basta fazer certo as tarefas quando eu estou cuidando do meu ativo, do meu equipamento, é preciso fazer certo as tarefas certas. A frase do John Mowbray está aqui nessa premissa da ISO. E aqui, como eu já passei aí, todos os pontos onde o RCM está compliant e onde ele atende, digamos, cada um desses pontos. Então, está aqui, né? Isso aqui está no nosso livro, se você quiser, cada um desses pontos aqui, você procura lá, que a gente procurou publicar isso, né? Eu tenho publicado isso porque eu fiquei muito feliz quando eu percebi que o RCM estava totalmente dentro do conceito da gestão, da moderna gestão de ativos, e vice-versa, né? Isso é importante a gente entender. Encerrando, o presente e o futuro do RCM.